E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma introdução, a gente vai trabalhar então com a introdução à eletrodinâmica, a gente vai falar sobre corrente elétrica. Tem corrente elétrica, tá falando lá na dica mensal, né, que eu postei para vocês. Tem corrente elétrica também na última videoaula da semana passada, tá bom? Isso aqui então é para poder ajudar mais um pouco vocês. Vamos lá, então a gente tem na corrente elétrica duas definições. Primeira definição é um fluxo organizado de elétrons. Então, os elétrons em movimento organizado, eles vão se movimentar sempre indo para o mesmo lado, sempre indo no mesmo sentido. Outra definição que a gente tem que é a razão entre a carga que passa por um condutor e o tempo gasto para que essa carga passe nesse condutor. Ou seja, a corrente elétrica vai ser a razão entre a carga e o tempo. Bom? Unidades no sistema internacional. O que nós temos? Carga elétrica é medida em Coulomb, como nós tínhamos visto lá em eletrização, depois que a gente falou em carga elétrica também. Tempo no sistema internacional é medido em segundos, somente com S. E como corrente elétrica é razão entre carga e tempo, vai ser Coulomb por segundo. Mas Coulomb por segundo não é muito comum a gente utilizar. Por exemplo, se você for numa loja e pedir uma tomada de 20 amperes, de 20 coulombs por segundo, o cara não vai entender. Mas se você pedir uma tomada de 20 amperes, certamente o vendedor vai entender. Lembrando que 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Sentido da corrente. A corrente ela é o seguinte, primeiro, isso aqui é um circuito. Para que eu tenha um circuito, eu tenho que ter uma fonte. Essa minha fonte pode ser uma pilha, como eu estou usando aqui. Pode ser uma bateria, pode ser a tomada da sua casa. Tenho que ter um equipamento. Esse equipamento pode ser uma lâmpada, uma TV, um computador. E eu tenho condutores que a corrente vai circular nele. O que nós temos então? Nós temos dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido real. O real é o que de verdade acontece. A corrente elétrica sai do negativo, passa no equipamento e ela chega lá no positivo. No sentido real, então, a corrente sai do negativo para o positivo, beleza? Outro sentido que a gente tem é o sentido convencional. Esse sentido convencional foi para facilitar os cálculos, para a gente não ficar carregando o sinal de negativo. Então, para isso, a gente usa o sentido convencional. O sentido convencional, a corrente elétrica sai do positivo, passa no equipamento e chega no negativo, beleza? Então, sai do positivo para o negativo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma análise gráfica. Para que fazer uma análise gráfica? Eu só posso utilizar aquela equação que nós vimos, né, corrente é a razão entre a carga e o tempo, se a corrente elétrica for constante. Se acontecer o que está acontecendo nesse gráfico, ó, ela até vem constante durante um certo instante, durante um certo tempo, e de repente ela começa a descer. Então, quando a corrente elétrica estiver variando ao longo do tempo, a gente vai montar um gráfico, ou normalmente esse gráfico já é dado para a gente, e a gente vai calcular essa área. Essa área ela vai ser numericamente igual à carga. O que significa isso? Se você calculou uma área de 50, você vai ter uma carga equivalente a 50 também. Se você estiver trabalhando em amperes, aqui tem que estar em segundos. Aí a sua carga vai estar em coulomb, porque 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Bom? Então a gente só pode usar a fórmula se a corrente elétrica for constante. Bom? Vamos fazer agora uns exemplos para poder dar uma reforçada em cima disso. Exemplo 1. Então, uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes percorreu um fio condutor. Determine a força da carga, o valor da carga que passa através de uma seção transição desse fio em 1 minuto. Primeira coisa, eu vou retirar os dados. Então, carga eu quero saber. O meu tempo é de 1 minuto e eu tive que transformar para segundos. Por quê? Porque minha corrente está em ampere. E ampere é coulomb por segundo. Anotem a equação e só substituir. Quanto mais organizado você fizer, mais fácil e mais tranquilo para você não errar bobeira. Então a minha corrente elétrica vale 5 amperes, o meu tempo vale 60 segundos e eu quero descobrir qual é a carga. Vou multiplicar cruzado, vai ter que a carga vai ser 5 vezes 60, 300 coulombs. Bom? Exemplo 2. Uma corrente elétrica com intensidade 8 amperes percorre o condutor metálico. Determine o número de elétrons que atravessam uma seção transversal desse condutor
por segundo. O que acontece? Eu quero saber qual é o número de elétrons, só que eu vou fazer passo a passo. Primeiro eu vou descobrir qual é a carga. Eu já sei que a corrente é de 8 amperes. E quando aqui falou por segundo, quer dizer que é para cada 1 segundo. Então, meu tempo é 1 segundo. Atenção que às vezes a gente passa batido esse por segundo, a gente não consegue perceber que também temos o tempo. Bom, então anotem a equação. Lembrando que no lugar da carga, a carga pode ser igual a N vezes E. E aí eu vou substituir. Eu já sei quanto vale a minha corrente, 8. Meu N eu quero descobrir. O Ezinho mesmo, quando eu não falo nada, sempre vai ser esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o tempo é 1. Daqui então a gente tem que ir multiplicando o cruzado. N vezes o valor da carga elementar igual a 8. Passa esse valor dividindo. 8 dividido por 1,6 é 5. E esse 10 a menos 19 jogá-lo para cima. Toda vez que a gente inverter, muda o sinal da potência. Como aqui era 10 a menos 19, se torna 10 a mais 19. Então essa é a quantidade de elétrons que eu tenho que vai passar nesse condutor a cada segundo. Tá bom? O último exemplo. Quantos elétrons passam por certo condutor que tem sua corrente elétrica se comportando com o gráfico a seguir? Então eu tenho o meu gráfico aqui, corrente que está em ampere, e meu tempo está em minutos. Então aqui eu já sei que a corrente é 4, mas ela vem decaindo até chegar a zero em 2 minutos. Primeira ação que eu preciso, transformar esse meu tempo que está em minutos em segundos. Então em 2 minutos vale 120 segundos. Beleza? Então lembrar que a área numericamente igual à carga. Aqui eu formei um triângulo retângulo, onde um cateto vale 4 e o outro vale 120. Então tem aqui, ó, quando eu falo em catetos, eu estou falando que um já vai ser a base, outro vai ser a altura. A área então é base vezes altura dividido por 2. 120 vezes 4 dividido por 2. 480 por 2, que vai ser 240. Como a área ela é numericamente igual à carga, eu tenho que a carga vai ser 240 coulombs. Por que eu posso garantir que é coulombs? Porque a corrente estava em ampere e meu tempo estava em segundos. Agora, com essa carga, eu vou descobrir quantos elétrons vão passar ali. Então, já sei que 240 igual a N vezes a carga elementar. Esse valor não vai mudar nunca. Passo ele dividindo. Faço a divisão aqui, ó, 240 por 1,6 é 150. E novamente eu vou jogar esse valor para cima. Toda vez que eu mudar a posição dele nessa fração, eu troco o sinal da potência. Mais comum é deixar esse valor em notação científica. Vou andar 2 casas, 1,5 vezes 10 a 21. Beleza, galera? Espero que facilite um pouquinho para vocês. Façam os exercícios que eu vou indicar lá na lista. E tenham uma excelente semana, beleza? Se cuidem. Breve a gente estará junto novamente. Falou, até mais, tchauzinho.